Oi, turma! Hoje a gente vai fazer uma boa revisão sobre hidrocarbonetos, ok? Nós já vimos o conceito. Hidrocarbonetos são compostos formados por hidrogênio e carbono. Eles se dividem ou se classificam em alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, que são os hidrocarbonetos de cadeia aberta, os ciclanos, os ciclenos e os aromáticos, que são os hidrocarbonetos de cadeia fechada. Existem algumas outras classificações, mas estas são as principais e nós vamos nos ater a elas, ok? A gente vai começar com os alcanos. Alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada. Significa que entre os átomos de carbono nós só temos ligações simples. O menor alcano que existe é formado por um único carbono. O número de hidrogênio para esse carbono será igual a 4, porque o carbono é tetravalente, ele tem que fazer 4 ligações, certo? Só tem um carbono. As 4 ligações do carbono serão feitas com hidrogênio, já que nós estamos trabalhando com hidrocarbonetos. Então, a gente só vai usar carbono e hidrogênio. Fórmula geral dos alcanos, ela dá essa relação. Qual é a quantidade de hidrogênio em relação ao número de carbonos? Então, se eu tiver 2 carbonos, quantos hidrogênios eu vou precisar? Posso fazer essa conta de cabeça, não precisa fazer à mão, tá? 2 vezes 2, porque N, que é o número de carbonos, é 2, vai dar 4, mais 2, 6. Então, C2H6 seria um hidrocarboneto, porque o número de hidrogênios é exatamente o dobro do número de carbonos mais 2. Ok? Fórmula molecular. Então, a fórmula molecular ela reúne a quantidade de carbono e quantidade de hidrogênio. Essa fórmula molecular, nós podemos desenhar ela também na fórmula estrutural simples, ou fórmula simplificada, que é aquela em que a gente vai separar um carboninho do outro. Então, vai ficar carbono, ligação simples, carbono. E aí, nós vamos completar as ligações com hidrogênio. Cada carbono da fórmula fez uma ligação. Precisa de 3 átomos de hidrogênio para completar o seu octeto, porque o carbono é tetravalente. Então, vai ficar CH3, tracinho, CH3. Fórmula estrutural simplificada, certo? Curiosidade dentro dos alcanos. A cadeia ela pode ser aberta, ou ela pode ser ramificada, ou ela pode ser normal. Então, dentro do alcano eu posso ter cadeia, aliás, todos os hidrocarbonetos aqui de cadeia aberta, as cadeias podem ser normais ou ramificadas. Só não pode fechar, não pode ser ciclo. Então, a partir de 4 carbonos dentro do alcano, a gente consegue fazer 2 tipos de cadeia, cadeias normais e cadeias ramificadas. Vamos ver um exemplo. C4, 4 átomos de carbono, 2 vezes 4, 8, mais 2, nós vamos precisar de 10 hidrogênios. Então, C4H10, ele vai formar 2 tipos de cadeia, uma normal, linear, e uma ramificada. Então, a linear, a gente vai colocar os 4 átomos de hidrogênio na sequência, e nós só temos carbonos primários, 2 da ponta são primários, e 2 carbonos secundários, cadeia normal. Para ramificar essa cadeia, basta tirar esse carboninho aqui da ponta e colocar no meio, certo? A gente vai ter que tirar um hidrogênio daqui e passar para a extremidade. Então, vai ficar CH3, CH, e aí a gente vai colocar um CH3 para baixo e um CH3 para o lado, cadeia ramificada. Esse fenômeno que só ocorre na química orgânica nós chamamos de isomeria. Isomeria é a formação de 2 compostos diferentes a partir da mesma forma molecular e ocorre principalmente na química orgânica. Esses aqui são isômeros de cadeia, porque uma cadeia é normal e a outra cadeia é ramificada. Alcenos. Os alcenos, eles têm uma dupla ligação. Então, são hidrocarbonetos de cadeia aberta com uma dupla ligação. Essa dupla ligação pode estar em qualquer lugar da cadeia, certo? O menor alceno que existe, ele tem 2 átomos de carbono. Então, o alcano eu começo com um carboninho. O alceno a gente começa a partir de 2 carbonos. Forma molecular, se eu tiver apenas 2 átomos de carbono, C2, eu vou ter exatamente o dobro então, de hidrogênio, o dobro do carbono. 2 vezes 2, 4. C4. E a forma molecular, 7, C2H4, a forma estrutural simplificada, só vai dar para fazer uma cadeia normal, porque só tem
dois átomos de hidrogênio. Então vai ficar CH2 dupla CH2, menor alceno que nós temos. A partir de 4 carbonos, eu consigo fazer 3 cadeias diferentes. 2 isômeros de posição e 1 isômero de cadeia. Vamos ao exemplo. C4, dobro de 4, 8. C4H8. E nós vamos ter 3 compostos diferentes. Podemos colocar a dupla logo no início da cadeia ou no final, tanto faz. CH2, dupla, CH, CH2, CH3, 4 átomos de carbono e 8 de hidrogênio, 5, 6, 8, certo? Posso colocar a dupla no meio da cadeia, CH3, CH, dupla, CH, CH3, e eu vou continuar com 4 átomos de carbono e 8 átomos de hidrogênio. E eu ainda posso fazer uma cadeia ramificada. Eu posso pegar esse carbono aqui da ponta e colocar aqui no meio, tirar esse hidrogênio daqui e levar para o outro lado. Então vai ficar CH3, desculpa, CH3, simples, C, só C, dupla, CH2, e aqui embaixo a gente vai colocar mais um CH3. Aí esse carbono aqui não vai hidrogênio, porque ele já fez as 4 ligações que ele precisava. 4 átomos de carbono, 8 de hidrogênio. Continua sendo um alceno, mas eles são diferentes. Então aqui a diferença está na posição da dupla ligação, ficou entre o carbono 1 e o carbono 2. Aqui ela vai ficar entre o carbono 2 e o carbono 3. E na ramificada, ela fica entre 1 e o 2. A gente começa a numerar a partir da dupla ligação. Então tem que começar de trás. Essa regra de nomenclatura a gente vai ver mais adiante, como que a gente numera. Então fica entre o 2, mas eu tenho uma cadeia ramificada, eu tenho um carbono terciário. Então um isômero de cadeia, em relação aos dois de cima, e esse aqui são isômeros de posição. A dupla ligação está em posições diferentes. Continuando, os alcinos. Os alcinos são hidrocarbonetos de cadeia aberta com uma tripla ligação. Fórmula geral dos alcinos, CnH2n menos 2. Significa que o número de hidrogênios é o dobro do carbono, certo? Que é o N, menos 2. Assim como os alcenos, eu só consigo ter alcinos a partir de 2 carbonos. Então, um alcino com 2 carbonos vai ficar C2H2, porque 2 vezes 2, 4, menos 2, 2, certo? E a gente vai ter hidrogênio, carbono, tripla ligação, carbono, hidrogênio. Fórmula estrutural simplificada, fórmula molecular. Certo? Aqui a posição do hidrogênio, pessoal, tanto faz colocar ele na frente do carbono como atrás do carbono. A IUPAC, que é a União Internacional de Química Aplicada, ela recomenda que o primeiro hidrogênio da cadeia apareça na frente do carbono. Mas eu não vou cobrar muito isso de vocês, tá? Colocando o número correto de carbono, de hidrogênios para cada carbono, eu já considero que o aluno acertou. Isso é só uma recomendação, não chega a ser uma regra. Os alcinos, a gente só vai conseguir cadeias ramificadas a partir de 5 carbonos. Com 4 carbonos, nós não conseguimos ramificar a cadeia por causa da tripla ligação. Então, C4H6, por exemplo, eu consigo fazer 2 compostos diferentes apenas, e não 3, como eu fiz aqui no C4H8. Porque com a tripla, se botar a tripla logo no início da cadeia, esse carbono aqui já vai fazer 4 ligações. Então, não tem como tirar o carbono aqui da ponta, certo? Para que a gente consiga ramificar a cadeia. A mesma coisa se eu colocar a tripla ligação no meio da cadeia. A3C, simples C, os carbonos do meio vão ficar com 4 ligações, então não tem como colocar mais um carbono aqui e ramificar a cadeia. Eu só vou ter cadeia ramificada a partir de 5 átomos de carbono. Com 4, a gente só tem 2 isômeros de posição, não temos isomeria de cadeia. Aqui lembrando que a posição da tripla é diferente, aqui ela vai ficar entre o carbono 1 e o carbono 2, e aqui ela vai ficar entre o segundo e o terceiro carbono. Então isso faz com que a gente chame esses compostos de isômeros, isomeria de posição. Mudou a posição da tripla ligação, que é uma insaturação. Alcadienos, o último de cadeia aberta, ele apresenta 2 duplas ligações. E ele tem a mesma fórmula geral dos alcinos.
A diferença é que os alcínios começam a partir de 2 carbonos, enquanto que os alcadienos nós precisamos de no mínimo 3 carbonos. Só existem alcadienos a partir de 3 átomos de carbono. Então, C3H4, 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. E a gente vai ter H2, carbono, dupla CH2, que é o menor alcadieno que nós temos. A partir de 4 carbonos, a gente também pode mudar a posição das duplas ligações. E a partir de 5 carbonos, a gente pode fazer cadeia ramificada. Com 4 carbonos é o mesmo caso do alcino. A gente não vai conseguir ramificar. Aqui a gente não consegue colocar, né, mais um carbono, que já fez 4. Então, só existem cadeias ramificadas nos alcadienos a partir de 5 átomos de carbono. Aqui vai ficar C4H6, mesma fórmula do alcino. Então, eu posso também, com a mesma fórmula molecular do alcino, obter um alcadieno a partir de 4 átomos de carbono. Então, aqui a gente tem as duas duplas na sequência. H2C, dupla C, dupla CH3, certo? 4, 6. Ou a gente pode colocar as duplas no meio, né? Simples. Desculpa. Mudar a posição dessa dupla aqui e colocar uma no início e uma no final. H2C, dupla C, H, simples. CH, dupla CH2. 4 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Então, pessoal, ficou clara a diferença entre alcano, alceno, alcino e alcadieno? Cadeia saturada, uma dupla ligação, uma tripla, duas duplas. Essa é a classificação para os hidrocarbonetos de cadeia aberta. Hidrocarbonetos de cadeia fechada. Sequência da classificação ainda. Ciclanos ou cicloalcanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada e saturada, ou seja, nós só temos ligações simples entre os átomos de carbono. A fórmula geral de um ciclano é a mesma do alceno, CnH2n, ou seja, o número de hidrogênios é exatamente o dobro do número de carbonos. A diferença é que com ciclano eu preciso de no mínimo 3 átomos de carbono para conseguir fechar um ciclo. Eu não consigo fechar um ciclo só com 2 carbonos. Então, os ciclanos eles começam a partir de 3 átomos de carbono. O dobro de 3, 6. E nós vamos ter todos os carbonos secundários. Então, por exemplo, vai ser um carbono que se liga a um átomo de carbono, que se liga a outro átomo de carbono, que se liga a outro átomo de carbono, formando um triângulo, formando um ciclo. Cada carbono aqui do triângulo fez 2 ligações. Então, eles precisam exatamente de 2 átomos de hidrogênio para cada carbono. Então, nós temos forma molecular, forma estrutural simplificada, que eu ainda posso representar por uma figura geométrica. Fazer o desenho. Desenhou aqui o triângulo, a gente está representando essa cadeia. Cada aresta, ou seja, cada ponto de encontro aqui do triângulo, representa um átomo de carbono, um CH2, certo? Essa fórmula nós costumamos chamar de bond line, que é a representação de um composto orgânico por linhas. Quando a gente tem uma cadeia orgânica muito grande, a gente costuma fazer isso para diminuir o tamanho dela e ficar mais fácil de entender. Ciclenos são cicloalcenos, ou seja, cadeia fechada com uma dupla ligação. Os ciclinos a gente não vai ver, que seria com uma tripla ligação, cadeia fechada, porque são muito raros, tá? Muito dificilmente a gente consegue achar e encontrar um ciclino. A tripla ligação ali não dá estabilidade para a cadeia. Então, geralmente, quando tem um ciclino com tripla, a cadeia acaba abrindo, ficando aberta. Aqui nós temos fórmula geral dos ciclinos, CnH2n-2. O hidrogênio é o dobro do número de carbono menos 2. Mesma fórmula geral lá do alcadieno e do alcino. Então, a mesma fórmula geral a gente usa para o cicleno, alcadieno e alcinos. A diferença é que o cicleno, assim como o alcadieno, a gente só consegue obter a partir de 3 carbonos. Então, 3 átomos de carbono, 4 de hidrogênio e a gente vai ter um cicleno. Seria os 3 carboninhos que a gente tinha aqui, só que nós vamos ter uma dupla. Como a cadeia é fechada, tanto faz onde colocar essa dupla, tá? Posso botar numa das laterais da cadeia ou posso botar embaixo.
Os carbonos aqui de baixo, onde a gente fez a dupla ligação, eles ficaram com 3 ligações. Então a gente vai colocar um hidrogênio para cada um desses carbonos. Enquanto que o carbono aqui de cima fez 2, precisa de 2 hidrogênios. De novo, essa cadeia pode ser representada pela bond line. Então a gente faz triângulo e põe um tracinho duplo sempre pelo lado de dentro para representar a dupla ligação. Aromáticos, que é o que a gente tem mais complicadinho dentro dos hidrocarbonetos, eles não têm uma única fórmula geral. Existe uma centena de compostos aromáticos muito grande, para cada composto tem uma fórmula, então a gente não costuma trabalhar a fórmula geral dos aromáticos a nível de ensino médio. O que o aromático tem de diferente de todos os hidrocarbonetos? Anel aromático, que é o benzeno, são 6 átomos de carbono numa cadeia fechada, formando um hexágono, com ligações simples e duplas alternadas. Então, esse é o anel aromático. Se a gente completar as ligações que faltam, porque cada carbono do anel falta uma ligação, então a gente vai colocar um átomo de hidrogênio para cada carbono do anel. Nós temos um hidrocarboneto aromático, certo? Então são 6 átomos de carbono num ciclo fechado com ligações simples e duplas alternadas. Sempre que isso aparecer, que esse composto aparecer, nós temos um composto aromático. Essas duplas ligações, elas sofrem ressonância dentro do anel, elas mudam de posição. Então é muito comum a gente representar essa cadeia por um hexágono, que é mais fácil, certo? Gente, aqui para acertar o desenho a gente faz 2 tracinhos paralelos do mesmo tamanho, fecha em cima, fecha embaixo. E a dupla ligação, ela vai estar alternada, mas ela pode aparecer em lados diferentes, né? Esse composto é igual a esse, porque essa dupla fica girando, ela muda de lugar. O que a gente faz? A gente coloca um círculo no meio da cadeia para representar essa ressonância da dupla ligação. Então, a gente desenha o hexágono e coloca o círculo. Então, o desenho mais comum, mais utilizado é esse aqui. Alguns livros ainda trazem essa representação para o anel aromático, para o benzeno. Mas isso é quando a gente tem um composto muito grande e fica difícil fazer o desenho do anel aromático dentro da cadeia. A gente usa esse símbolo, certo? Nós podemos ter também vários anéis aromáticos. Essa aqui seria uma única cadeia, mas eu posso ter mais de uma. Como um naftaleno. Tá um do ladinho do outro. Posso também fazer aqui para baixo, que seria o fenantreno. Para o lado, o antraceno. Então eu posso aumentar isso aqui. Existe uma infinidade de compostos aromáticos que seria a combinação desse anel aromático com outros anéis ou com cadeias aqui ramificadas, normais. Ele vai aparecer muito esse anel aromático durante todo o ano que a gente for ver a química orgânica. Então, em termos de classificação, é isso, então. Alcano, alceno, alcino, alcadieno, ciclano, cicleno e aromáticos. Vamos ver agora a parte de nomenclatura. Nomenclatura dos hidrocarbonetos. Última parte que a gente tem para ver na aula de hoje. Todo hidrocarboneto tem o nome dividido em 3 partes: prefixo, infixo, sufixo. Cada partezinha desse nome indica alguma coisa sobre o composto, de modo que, olhando para a forma estrutural, eu consiga construir o nome, e tendo o nome, eu consiga obter a forma estrutural. Então, o prefixo, que é a primeira parte do nome, ele vai indicar o número de carbonos. Dentro da química orgânica, nós temos mais de 120 prefixos. A nível de ensino médio, nós vamos usar 10 prefixos, certo? O infixo, ele vai indicar o tipo de ligação que ocorre entre os átomos de carbono. Nós vamos usar, a nível de ensino médio, somente esses 4 prefixos, tá? Existe o diin, que é quando a gente tem 2 triplas, mas como é muito raro, a gente vai ficar só com esses 4, o an, en, in e o dien. O sufixo, que é a última parte do nome, vai indicar a função orgânica. Como nós estamos estudando os hidrocarbonetos, nós vamos usar o sufixo o, certo? Então, voltando um pouquinho lá para o prefixo. Se a gente observar, met, et, prop, but, pend, hexa, hepta, octanon, tec, que são os 10 prefixos que nós vamos utilizar, do 1 ao 4 não faz muito sentido, né? Met, et, prop, but.
Do 5 ao 10, nós estamos usando os prefixos gregos. Por que isso ocorre? Quando essa regra foi criada pela IUPAC, esses 4 primeiros aqui já tinham nome. Então, eles preferiram não mexer no nome dessas cadeias, permanecer com esses prefixos, met, et, prop e but, e começar a alterar a partir de 5 carbonos. Então, a partir de 5 carbonos, a gente usa os prefixos gregos, certo? Então, o prefixo vai indicar a quantidade de carbono que a gente tem na cadeia. Infixo, tipo de ligação, an, en, in, gen, an, cadeia saturada, eu só tenho ligações simples. Em, nós temos uma dupla ligação. O in, a gente tem uma tripla. E o gen, quando a gente tem 2 duplas ligações. E o, porque a gente está trabalhando com hidrocarboneto. Exemplo mais simples que nós temos, CH4. Um carbono, prefixo met. Nós temos cadeia saturada, não tem como fazer dupla ou tripla com carbono. Então, o infixo an. Hidrocarboneto, sufixo o. Aqui a gente vai trabalhar sempre com o, tá? Quando a gente mudar de função, nós vamos mudar essa terminação. Então, juntando tudo, CH4, metano. O metano, nós encontramos no nosso dia a dia, vendido nos postos de gasolina, como GNV, gás natural veicular, obtido da destilação do petróleo ou mesmo da destilação do lixo orgânico. Então, sempre que a gente encontra petróleo, a gente encontra metano. Mas nem sempre que a gente encontra metano, a gente encontra petróleo junto, tá? A gente pode ter postos de metano sem ter petróleo. Mas todo posto de petróleo tem metano junto. Basta aquecer um pouquinho o petróleo. O primeiro composto que a gente obtém da destilação dele é o metano. O petróleo é um hidrocarboneto. Então, todos os hidrocarbonetos que nós temos, a gente consegue extrair do petróleo. Segundo exemplo, nós temos 2 átomos de carbono, CH3 e CH3. 2 átomos de carbono, prefixo et. Ligação simples entre eles, o infixo vai ser an, que é o meio. E a terminação, sufixo o, porque o hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio, etano. Próximo composto também tem 2 carbonos, et. Tá de pretinho, seguiu o padrão. Mas aqui eu tenho uma dupla ligação, então vai mudar meu infixo. Uma dupla, infixo en. Só tem carbono e hidrogênio. Eteno. Próximo também a gente tem uma tripla ligação. Então, 2 carbonos, et, mas tem uma tripla, in, hidrocarboneto, ou etino. O próximo a gente tem 3 átomos de carbono. Prefixo próprio. Só ligações simples entre os átomos de carbono. Infixo an. Só tem carbono e hidrogênio. O propano. Próximo exemplo, a gente tem 3 carbonos e uma dupla. Então, prefixo próprio. Dupla em. Hidrocarboneto ou propeno. E aí aqui nós temos uma tripla. Prop, in, porque é tripla ligação, e o, porque é hidrocarboneto, propino, certo? Outro composto que a gente ainda pode fazer com 3 átomos de carbono seria com 2 duplas ligações, seria um alcadeno. Tá? Então aqui a gente tem alcano, alcano, sempre que terminar em ano nós temos um alcano, terminou em eno, alceno, terminou em ino, alcino, terminou em dien, ou dieno, alcadieno. Então, CH2, dupla, C, dupla, CH2. Prop, porque a gente tem 3 carbonos. E aí a gente tem um pequeno problema aqui. Nós temos 2 consoantes, prop e dien, nós temos que ligá-las. O que a gente faz? Nós vamos colocar uma vogal. Então, se coloca o A, porque é a vogal que melhor dá aqui a sonorização, tá? Propa, dieno, porque é o hidrocarboneto, ok? Em nenhuma dessas cadeias foi preciso usar a numeração. Próximo exemplo, então, a gente vai ver quando usar a numeração. E o que a gente faz quando a cadeia é fechada. Então, pessoal, aqui é um exemplo de quando a gente precisa usar a numeração. Quando que eu tenho que numerar uma cadeia? Quando eu tenho uma dupla ou tripla ligação dentre os hidrocarbonetos, porque aqui a gente não tem grupo funcional, certo? E há a possibilidade de mudar a posição dessa dupla ou tripla ligação.
Então, eu vou usar a numeração a partir de 4 carbonos dentro dos hidrocarbonetos, certo? Para indicar a posição da dupla ou da tripla. Então, eu vou usar a numeração no alceno, no alcino, no alcadieno. O alcano não vai precisar de numeração. A regra é bem clara, ela diz que a gente deve usar os menores números possíveis. Então, a gente sempre vai começar a numerar pela extremidade da cadeia mais próxima da dupla ligação. Se ela estiver no início da cadeia, eu começo pelo início da cadeia. Se a dupla estiver no final, eu começo a numerar pelo final da cadeia, certo? Aqui ela está no início, a gente vai começar a numerar pelo início da cadeia. Aqui ela está no meio, então tanto faz eu começar a numerar pelo início ou pelo final e eu vou obter os mesmos números para essa dupla ligação, certo? Então aqui ela ficou entre o 1 e o 2, aqui ela ficou entre o 2 e o 3, numerando de frente para trás ou de trás para frente. C4H8, dupla ligação ao seno, a gente já viu ele lá na classificação. Se nós formos dar um nome para ele, os dois compostos têm 4 carbonos, os dois começam com but. E os dois têm o mesmo infixo, que é o en. Porém, eles são diferentes, certo? Não é o mesmo composto, nós temos distribuição do hidrogênio de modo diferente por causa da posição da dupla ligação. Então, nós temos que indicar a posição da dupla ligação sempre usando o menor número possível. Então, aqui a dupla ficou entre o 1 e o 2. O menor número entre 1 e 2 é 1. Então, isso aqui vai ficar o but, tracinho 1. Regra da IUPAC, a gente separa prefixo de número por hífen. E infixo também, tá? O número sempre vai ficar entre hífen. Aqui é a mesma coisa, entre o 2 e o 3, o menor número é o 2. Então, but, tracinho 2. Em, porque nós temos uma dupla ligação. E o, porque é um hidrocarboneto, certo? Então, isso vai ser o but 1eno e o but 2eno. Isômeros de posição, porque a posição da dupla ligação é diferente. Agora, cadeia fechada, o que que a gente faz? Quando uma cadeia fechada, a primeira coisa que nós temos que escrever na frente, ciclo, para indicar que ela é fechada. Então, toda cadeia fechada começa com ciclo. E aí segue a regra normal, como a gente aprendeu. Então, o primeiro ponto, contar quantas arestas eu tenho na cadeia, porque cada aresta dessa corresponde ou equivale a um átomo de carbono. Um quadrado tem 4 pontas, então nós vamos ter 4 carbonos, prefixo but. A cadeia saturada, ela só fez ligações simples. Ela é um hidrocarboneto, então vou botar o O no final. Ciclo butano, a gente escreve tudo junto. Alguns livros trazem um hífen aqui no meio, que é nomenclatura antiga, tá? A recomendação da IUPAC, a regra atual da IUPAC é escrever tudo junto. Próximo exemplo também, uma cadeia fechada. Então, a gente começa escrevendo o ciclo, contando as pontas. 1, 2, 3, 4, 5. Se essa cadeia fosse aberta, eu teria que numerar, porque eu tenho uma dupla ligação. Como é uma cadeia fechada, ela não tem começo nem fim. Quando tem uma dupla ligação, a dupla sempre está entre o carbono 1 e 2. Tanto faz numerar de trás para frente, frente para trás, tá? De sentido horário ou anti-horário. Dupla ligação em cadeia fechada está sempre entre o primeiro carbono e o segundo carbono, quando a gente não tem grupo funcional, quando eu tenho um hidrocarboneto. Então, eu não preciso indicar a posição da dupla, porque ela sempre vai estar entre o 1 e o 2. Eu só vou contar quantos carbonos eu tenho. Então, nós temos 5 pontas nessa cadeia, são 5 átomos de carbono. O prefixo para 5 átomos, a gente vai lá na tabelinha, pente. Tem uma dupla ligação, em. Lembrando, não numeramos porque a cadeia é fechada. Ou porque é um hidrocarboneto, então o ciclo tem tempo. Para finalizar, se eu passar um nome para vocês e pedir desenho a forma estrutural, como é que a gente faz? Vamos ver aqui. Deixa eu separar aqui o quadro. Isso pode dar, eu posso fazer também, tá, pessoal? Dar um nome e pedir a forma estrutural simplificada. Então, o primeiro passo sempre é quebrar esse nome em pedacinhos, é dividir ele. Por exemplo, eu quero a fórmula do pente 1,3 de N. Então, a gente vai analisar esse nome. Pente é o prefixo, certo?
ele me indica a quantidade de carbonos. Então, nós temos que ter 5 carbonos nessa cadeia. 1,3 é numeração. Significa que eu tenho dupla ou tripla ligação. Aqui no caso nós vamos ter duas duplas, né? De em significa que eu tenho duas duplas ligações. E o O eu tenho um hidrocarboneto. Então a gente vai desenhar 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Como a gente está começando, eu recomendo que vocês realmente façam a numeração, tá? Pode numerar para indicar, para visualizar a posição deles. E aí a gente vai vir aqui. O que nós temos entre 1 e o 3? Duas duplas ligações. Uma ligação está entre o primeiro e o segundo carbono, tá aqui bem no início da cadeia, vocês podem colocar aqui, ou no final, tá? Podem ver ter numeração. E a segunda está no terceiro, então está entre o 3 e o 4. As outras ligações são simples. E aí nós vamos completar com o hidrogênio para fechar o octeto desses carbonos. Carbono é tetravalente, então eu tenho que olhar carbono por carbono e colocar o número de hidrogênios. Primeiro carbono, ele fez duas ligações, ele fez uma ligação dupla. Para 4, ele vai precisar de 2 átomos de hidrogênio. Segundo carbono fez 3 ligações, precisa de apenas um átomo de hidrogênio. Terceiro carbono fez 3 ligações, precisa de apenas um átomo de hidrogênio. Quarto carbono também fez 3 ligações, vai precisar de apenas um átomo de hidrogênio. O último carbono, monovalente, só fez uma ligação, então nós vamos colocar 3 átomos de hidrogênio. Então essa vai ser a fórmula do pente 1,3 dinheiro. Certo? Um outro exemplo, uma cadeia fechada. Então, ciclo, cadeia fechada. But é a quantidade de carbonos, 4, em significa que eu tenho uma dupla ligação, ou é um hidrocarboneto. Como é uma cadeia fechada, eu posso simplesmente desenhar um quadradinho e colocar uma ligação dupla em qualquer das laterais, porque uma cadeia fechada, onde colocar a dupla, eu tenho o carbono 1 e o carbono 2, e aí o aluno escolhe onde ele quer colocar a dupla ligação. Porque a cadeia fechada não tem princípio nem fim. Então, qualquer uma das laterais a gente pode colocar a dupla ligação. Ciclo buteno. Okay? Faltam só os aromáticos, que é um caso à parte, é um caso especial dentre os hidrocarbonetos. Os aromáticos são um caso à parte. Não existe uma regra para os aromáticos. Eles recebem nomes especiais. Então, nós temos que memorizá-los. Um pouco de decoreba. Um anelzinho sozinho, nós chamamos de benzeno. Certo? 2 anéis conjugados, ligados um ao ladinho do outro, naftaleno. 3 anéis em linha reta, antraceno. Certo? 2 do ladinho, um para baixo ou para cima, é o fenantreno. Então, conforme vai aumentando o número de anéis aromáticos ligados, conjugados, vão surgindo os nomes. Depois, quando a gente for ver cadeia ramificada, a gente vai ver também que existem outros compostos que têm nomes especiais, derivados do benzeno, do naftaleno, mas a base é essa. Então, aromático não segue a regra, é um nome para cada composto, conforme a quantidade de hidrocarbonetos que a gente tem. Benzopireno, por exemplo, são anéis aromáticos que têm até 8 anéis aromáticos conjugados, ligados entre si. Certo? Então, esses são os principais, os 4 principais que eu vou cobrar de vocês. Ok? Bem, pessoal, por hoje é só. O que eu tinha para fazer de revisão era isso, sobre hidrocarbonetos. Espero que tenha ficado mais claro, que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida ainda, entrem em contato, perguntem, ok? E na sequência vocês vão ter uma avaliaçãozinha para fazer sobre isso. Classificação e nomenclatura de hidrocarbonetos, certo? A gente se vê na próxima. Até mais!